querido, fala minha linda, fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos embora, meu irmão, começar essa parada, vibrando. Ei, desânimo não, levanta a cabeça, filho. Levanta essa porra e vamos embora buscar a tua aprovação. Galera, segunda aulinha que você tá aqui no Papiro Reverso sobre história do Rio Grande do Norte. Essa aula é muito importante, filho. A gente vai falar sobre alguns temas, vamos lá. Dando aqui pra vocês um aparato geral do que a gente vai trabalhar nessa aula número 2. A gente vai trabalhar expedições guarda-costas, pra você entender que aqui se enquadra no RN, mas também no Brasil como um todo. A gente vai começar a falar sobre as capitanias hereditárias, especificando, direcionando nosso estudo para a capitania do Rio Grande, tá? Que é justamente o objeto da nossa aula. Então, olha só, aqui alguns pontos importantes. Primeira coisa, a gente vai falar sobre essas chamadas expedições guarda-costas, tá? Além disso, a gente vai estar falando também sobre a ideia do quebrão, das capitanias hereditárias, tá? Justamente, Bruno, não sei nem o que é isso, calma que eu vou te explicar. Capitanias hereditárias e especificamente a gente vai direcionar a aula para a capitania do Rio Grande, né? Do Rio Grande, assim chamado na época. A gente vai trabalhar o que é mais importante para vocês entender sobre esse contexto, tá? Guarda essa informação. Vamos devagarinho, cara, sem muita pressa. A gente não tá com pressa, a gente quer aprender o assunto, é diferente. Então, olha só, agora a gente começa a sair da aula passada, quem assistiu, a gente falou que Portugal estava apenas olhando, né? Estava apenas explorando o litoral. Agora a gente começa a sair e entra numa fase mais séria, porque Portugal percebe que precisa o quê? Defender e precisa também ocupar o território. E quando eu digo território, eu falo tanto do Brasil quanto do território do Rio Grande do Norte. E para o Rio Grande do Norte isso é essencial, cara. Como assim, Bruno? E por que para o Rio Grande do Norte é tão essencial Portugal ocupar aquele território? Porque a região potiguar, galera, ela tem um traço muito importante. Não entendi. Isso cai em prova. A região potiguar, ela guarda um traço muito importante com relação ao seu litoral estratégico. Então isso aqui eu quero até que tu anote, de tão importante que é. Você entender de antemão que o litoral do RN, tá? O litoral do RN, ele era estratégico, muito estratégico mesmo, galera, tá? Muito estratégico mesmo. As bancas adoram cobrar isso aqui. Dizer que o RN não tinha essa preocupação em ocupação, porque ele não tinha nenhuma vantagem. Tinha. O litoral do RN era estratégico. E quando eu falo estratégico aqui, a gente está falando principalmente com relação ao quê? Com relação à guerra, com relação a ataques, com relação também a transporte de mercadorias, tá? Por quê? Primeira coisa, a gente tem que entender quem que estava no litoral. Antes mesmo da chegada dos portugueses, a gente tinha quem aqui? A gente tinha a presença indígena, né? A gente tinha ameaças estrangeiras que estavam acontecendo e, especialmente, a maior ameaça que tinha no litoral do RN era a ameaça francesa. Mas a gente vai chegar lá. Então, a história do RN começa muito ligada a 3 palavras, que eu quero que você entenda. 3 palavras definem essa ideia da história do RN, o início. Defesa, posse e ocupação. Defesa, posse e ocupação. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. São informações importantes. E aí o primeiro tema da aula que eu falei para vocês que nós trabalharíamos chama-se expedições guarda-costas. Primeira coisa, antes mesmo de ter capitanias hereditárias, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é capitania hereditária. O nome hereditário é porque passava de pai para filho. As capitanias foram uma forma de o quê? De Portugal colonizar o Brasil. Ele dividiu o Brasil em lotes de terras e deu para diversos capitães danatários, que era o cara que é responsável por administrar, por produzir ali. Mas já a gente fala disso. O foco agora não é isso. O foco agora é entender o que foi essas expedições guarda-costas. A primeira coisa, ela perdurou, tá? As expedições guarda-costas de 1516, olha só, de 1516, 16, certo? 1516 até meados ali mais ou menos de 1520. Beleza, galera? Show de bola, massa demais. Então veja, é importante saber o que foram essas chamadas expedições guarda-costas, sem sombra de dúvidas. Mas vamos lá, devagarinho pra você entender. Antes mesmo das capitanias hereditárias, que vocês conhecem bem, Portugal já estava preocupado com o litoral brasileiro. Estava preocupado, meu irmão? Tô preocupado, quero dominar essa porra. Então veja, antes mesmo de mandar, de implantar a capitania hereditária, Portugal já estava preocupado. Foi aí que entrou as chamadas expedições guarda-costas, que entre 1516 e 1520, o navegador português chamado Cristóvão Jacques, né, que muitos devem conhecer aí Cristóvão Jacques pelos feitos dele na história do Brasil, etc. Esse cara foi o responsável por comandar essas chamadas expedições guarda-costas. É até importante você lembrar o nome desse cara. Qual é o nome dele, Bruno? Cristóvão Jacques, tá? Vou botar aqui em azul para não ficar muito preto, né? Para não confundir, né? Cristóvão
Jacques. Esse cara, galera, foi o responsável por o quê? Por estar comandando essas chamadas expedições guarda-costas. Qual que era a função dessas expedições? A função principal dela era defesa, era defender. Portugal começou a perceber, galera, que outros europeus, né, principalmente quem? Que eu falei para vocês que estava principalmente aqui atrelado nesse litoral, eram os franceses. Principalmente os franceses aqui presentes. E Portugal queria o quê? Combater. Cristóvão Jacques, ele veio justamente nessa ideia da defesa, tá? Não necessariamente de ataque, mas na ideia de defender esse litoral. Na ideia de o quê? Pô, meu irmão, vários franceses estão o quê? Visitando, frequentando o litoral brasileiro e explorando o quê? Qual que era o produto mais explorado no período pré-colonial? O pau-brasil. Então, aí entra uma informação muito importante para vocês tomar cuidado. O litoral potiguar, ele também fazia parte dessa zona de interesse estrangeira. A galera tava de olho aqui no litoral do RN, principalmente quem? Os franceses. Estavam olhando, pô, meu irmão, ali tem um potencial. A costa, a região costeira do atual Rio Grande do Norte, era muito atrativa. Por quê? Porque ela era estratégica. Eu tinha ali uma possibilidade de estar explorando a madeira, o pau-brasil. Além disso, a ideia do comércio e, principalmente, por ser uma região costeira, a ideia do apoio marítimo, para poder fazer o transporte, para poder estar o navio chegando e partindo. Então, o litoral do RN era muito estratégico. E os franceses sabiam disso, cara. Com certeza sabia. Então, a presença francesa, galera, a presença francesa no litoral brasileiro não era uma coisa distante. Ela se fez presente por muitos anos. Guarda essa informação muito importante. E isso, logicamente, quando eu digo no Brasil, logicamente o RN está muito impactado com isso. E por que essas expedições foram necessárias, Brunão? As chamadas expedições guarda-costas. O Tratado de Tordesilhas, que a gente trabalhou no ano passado, ele tinha dividido as terras entre o quê? Tinha dividido as terras entre Portugal e Espanha. Mas diversos países, como por exemplo a França, a Inglaterra, a Holanda, cagaram. Não estavam respeitando, não aceitaram esse acordo. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque começaram a desrespeitar. Ou seja, eles não queriam aquela divisão. E aí começa a entrar o quê? Diversos problemas. O problema é o quê? Se eu ficar Portugal, né? Se eu ficar só defendendo e não ocupar o território brasileiro, inclusive o litoral do RN, não vai servir de nada. As expedições do guarda-costas, elas ajudavam, com que Cristóvão Jacques vinha para defender aqui. Ajudavam. Mas tinha um limite, galera. Não era algo tão eficiente. Por quê, Bruno? Porque só defender sem colonizar, sem ocupar o território, não adiantaria de nada, cara. E aí entra o quê? Portugal mandava navios, Portugal combatia alguns estrangeiros de fato nas expedições de guarda-costas. E depois Portugal ia embora. E quando ia embora, a galera voltava, pô. Então, isso significa que a nossa região costeira continuava vulnerável. Os franceses continuavam. Então, não basta passar pelo litoral. Só dar uma passadinha expulsando quem estava. Tinha o quê? É preciso ocupar. Então, guarde essa informação. E aí a nossa virada de chave. Que a gente vai entrar agora aqui, ó, no nosso segundo bloco da aula. As capitanias. Não, o que foram isso? Portugal começou a mudar a postura. Quando que ele fez isso? Em 1530. Você sabe que até 1530, Portugal manteve no Brasil justamente uma presença mais leve, mais sutil, mas fazendo o reconhecimento do litoral, explorando o pau-brasil, fazendo as feitorias, que nós vimos que foi muito importante, e algumas ações de defesa, como por exemplo o quebrão, como por exemplo aqui as expedições guarda-costas. Só que a partir da década de 1530, a coroa portuguesa começou a mudar a postura dela, começou a dizer, a gente tem que começar a colonizar. Por que eu tenho que começar a colonizar aqui o território brasileiro? Porque tinham pressões. Primeiro, era o risco de o quê? De estrangeiros invadir o território. Aumentava muito. A presença francesa estava muito forte aqui. Não só no Brasil, mas como no litoral do RN, por ele ser estratégico. Já vimos isso. O segundo, você já sabe que o comércio com as Índias começou o quê? A não ser tão lucrativo, que a gente viu na aula passada. E terceira foi a ideia do quê? De descobrir metais preciosos, ouro, prata, lá na ideia da Espanha estar descobrindo e Portugal falou, cara, eu posso descobrir no Brasil também. Vamos dar uma oportunidade? Vamos tentar? Filho, agora quer tentar? Pois é. E aí o que aconteceu? Ele pensou assim, rapaz, se eu não ocupar essa porra aqui, eu vou perder, meu irmão. Se eu não ocupar o Brasil, eu vou perder, massa. E aí que começa. Começa a ideia de um início de colonização mais organizado. Legal. Brunão, e quando a gente começa esse início da colonização? Uma frase importante.
que você tem que lembrar, um nome importante na realidade, foi a primeira grande expedição colonizadora enviada de Portugal ao Brasil. Olha, a primeira, repito, a primeira real, né, expedição colonizadora, organizada, ou seja, realmente com o fim de colonizar o território brasileiro, certo? Com o fim de colonizar o território brasileiro. Tem um nome que é muito importante você estar memorizando para a sua prova. Martins Afonso de Souza. Esse cara foi o cara que comandou, Martim Afonso de Souza. E ele aqui é um nome muito importante na história, não só do Brasil, mas de todos os estados. Martim Afonso de Souza. Beleza? Então repara, ainda não estou falando das capitanias. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Aqui a gente está um pouquinho antes das capitanias. Essa primeira expedição, ela ficou em torno ali de 1530, tá? Até mais ou menos 1532. Vocês vão ver daqui a pouquinho que as capitanias vão ser de 1534. Mas vê só, esse cara, Martim Afonso de Souza, ele foi o responsável por essa primeira expedição colonizadora. O objetivo aqui, galera, começou a ser diferente. O objetivo não era só reconhecer o litoral. O objetivo não era só retirar o pau-brasil. O objetivo não era combater estrangeiros. Não. Agora a missão é outra. Agora a missão é colonizar. Agora eu quero colonizar o território brasileiro. Então, em 1532, Martim Afonso de Souza, ele fundou uma vila. E essa vila é muito importante. Vila de São Vicente. Olha que legal. Ah, Bruno, mas isso não é RN, mas você tem que entender o contexto do território brasileiro. Claro que a gente vai chegar no RN, daqui a pouco a gente vai falar sobre a capitania do Rio Grande, especificamente ela. Mas esse cara, ele foi responsável por a fundação dessa vila. A Vila de São Vicente. Sabe o que é? Ó, sabe como é Vila de São Vicente? Sabe um termo que hoje em dia é utilizado? A Vila de São Vicente é a atual São Paulo. A grande São Paulo. Olha que legal, que vocês conhecem, né? Nossa metrópole. Quando? Ele fundou isso em 1532. Pô, não, que legal, cara. Tô conseguindo entender aí essa ordem cronológica. Massa demais. Não, por que essa vila é importante? Ela simboliza o início de uma ocupação portuguesa mais organizada. Eu não quero que tu decore o nome da vila, mas eu quero que tu entenda que começou-se aqui, ó, a querer colonizar de fato. A ter essa organização. Para o RN isso é importante? Importa. Porque para o RN mostra a mudança de mentalidade da coroa portuguesa. Portugal passou a buscar o quê? Povoar. Portugal começou a não só querer defender, a reconhecer o litoral, mas querer povoar. Guarda essa informação. Agora vê só que legal. A gente vem agora, galera, para um problema. Um problema que Portugal não encontrou. Portugal queria colonizar. Ele queria sim organizar as coisas. Só que sabe qual foi o problema, filho? Money. Cash. Filhão, começou a faltar dinheiro. Ah, não é. Portugal queria colonizar o Brasil. Só que tinha um grande problema. A falta de dinheiro. E aí você tem que entender, colonizar uma região é caro, meu irmão. É mandar uma ruma de gente, é organizar várias coisas. Então isso é caro, cara. Não é baratinho, não. Era preciso enviar navios, era preciso enviar soldados, colonos, armas. Filhão, alimentos, animais. Imagina aí. Ainda tinha que enfrentar os indígenas. Os indígenas não estavam resistentes. Ainda tinha que enfrentar os invasores, que estavam cheios de franceses, por exemplo, no litoral do RN. Então Portugal não tinha condições para poder fazer o quê? A ocupação desse território. Então o que a coroa portuguesa fez? Ela falou assim, rapaz, tive uma ideia. Bora terceirizar esse serviço de colonização? Aqui é a palavra que eu quero que tu guarde. Quando eu falo nas capitanias hereditárias, que agora a gente vai começar a falar do RN, isso aqui, a palavra-chave, ó, é terceirizar. Terceirizar a colonização. Colonização. Caraca, Brunão. Como assim, Brunão? Eu vou terceirizar a colonização, né? Muita gente deve estar dizendo, Bruno, escreveu errado. Terceirizar, não, é terceirizar, sem o I. É não, bisonho. Vai estudar a língua portuguesa, pelo amor de Deus, que é terceirizar com I. Ei, não me vem com essa não, pelo amor de Deus, pra eu não dar um tapinha na sua bundinha. Ó,
Eu tava dando aula pra galera, né? No ao vivo, aí a galera falou, não, tá errado, é terceirizar sem esse I. Não, pô, é terceirizar, tá? Então, em outras palavras, o que seria terceirizar? Portugal ia pegar o Brasil, pegaria grandes faixas de terra e, ó, pegar o Brasil e fatiar, ó, bufo, 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 fatiando o Brasil. E iria entregar essas terras para o quê? Para nobres portugueses, para os chamados capitães donatários. Ah, legal. E esses caras que eram particulares ficariam responsáveis por povoar, por defender, por explorar economicamente aquela capitania. Legal. É aí que veio esse nome, essa terceirização, ela tem um nome que chama-se capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, tá? Elas começam no Brasil, capitanias hereditárias, no ano de 1534. Hereditárias. No ano de 1534. Então aqui é quando efetivamente eu comecei o quê? Eu comecei essa ideia das capitanias hereditárias, certo? Que foi essa ideia de terceirizar a colonização. Ah, não, e quem foi responsável? Elas foram criadas durante o governo do Dom João III, que na época era o quê? Era o cara que estava à frente de Portugal. É o cara que mandava em tudo. Então veja, galera, tem que tomar muito cuidado com essas informações. O que eram as capitanias? Grande faixa de terras, né? Que iam do litoral até o interior, pegava todo o Brasil, não era só na região litorânea. Então, meu irmão, pegava tudo. Tudão. Aí veja, de início foram criadas 15 capitanias. E essas capitanias foram entregues aos donatários. Quem que era o donatário? Aquele cara que tinha a posse da capitania. Então eu tive a criação, ó, de 15 capitanias, que essas capitanias tinham o cara que era destinatário, que era responsável por produzir, que eram chamados de donatários. Massa demais? Então eu tenho 15 capitanias que eram responsáveis pelo quê? Os donatários eram responsáveis por ela. Essas capitanias foram entregues a esses donatários, com a ideia de produzir. Agora toma cuidado, eu vejo questões dizendo que o donatário era o dono da terra, não era. O dono da terra era Portugal. A terra continuava pertencendo à coroa portuguesa. O donatário ele recebia o direito da coroa portuguesa de explorar, de produzir, de fazer, de defender aquela capitania, mas ele não era o dono. Tá? E por que o nome é capitania hereditária? Porque passa de pai para filho. Por isso o nome é hereditário. Passa de pai para filho. Bacana. Só que agora a gente tem que começar a trabalhar mais com afinco o quê? A capitania do Rio Grande. A capitania do Rio Grande, não, na época era chamado só de Rio Grande. Ela estava dentro dessa sistemática de capitania hereditária. Então, dentro desse sistema estava a capitania do Rio Grande, que é o atual Rio Grande do Norte. Ela foi doada por Dom João III, e aí aqui a informação importante, a João de Barros. Não, quando? Entre por volta de 1534 e 1535. Então, quem que era o cara que era o donatário da capitania do Rio Grande, que é o atual Rio Grande do Norte? João de Barros. E digo mais para vocês, não era apenas João de Barros, era João de Barros e ele tinha uma associação com um cara chamado Aires da Cunha. Então veja, João de Barros juntamente aqui, meu aluno, com o quê? Aires da Cunha. Pode vir esse nome na prova de vocês. Aires da Cunha. Olha só. Foi uma parceria. Foi a ideia de uma associação. Os dois. Tá? Então aqui a gente está falando o quê? Na capitania do Rio Grande. O Rio Grande foi doado pelo rei Dom João III para João de Barros. João de Barros estava em uma parceria com o quê? Com Aires da Cunha, que são os dois caras que estavam o quê? À frente da capitania do Rio Grande. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações, o nome desse cara. Esse ponto, ele é muito importante para a história potiguar, cara. Ah, não, por quê? Porque no papel, veja só, no papel, a capitania do Rio Grande, ela existia desde 1534. Existia bem antes. Agora, cuidado, eu falei que no papel, mas na prática foi diferente. Ah, teve capitão donatário? Teve. Ah, existia? Existia. Tava nesses 15 Tava. Só que na prática,
a ocupação efetiva dessa capitania demorou muito. Então, olha só, palavra importante, esta ocupação da capitania do Rio Grande, vocês vão memorizar que ela foi o quê, não? Ela foi tardia. Ela foi tardia. Isso aqui eu quero que tu memorize. A banca pode querer dizer que ela foi ocupada desde logo, de imediato. Foi não, filho. Foi não. Ela foi tardia. Guarda essa informação. Mas, Bruno, por quê? Por que ela foi tardia? Eu queria entender. Porque, pessoal, a primeira tentativa de ocupação desses caras, do João de Barros, do Aires da Cunha, assim, a primeira movimentação, meu irmão, vamos aqui, vamos tentar. A primeira fracassou. Já de cara, ó, puf, já fracassou a primeira. Aí os caras o que, filho? Baixou a moral. É igual o concurseiro, vai fazer um concurso, na primeira já reprova e baixa a moral. Então a primeira tentativa de ocupação já fracassou. Abraão, por quê? Houve resistência indígena. E também presença estrangeira. Principalmente quem, Brunão? Ó, os franceses. Aonde? Na região do litoral. Então aqui, por isso que eu estou dizendo que tudo aqui é conectado. Os franceses, eles têm muita influência, tinha muita influência lá no litoral o quê? Do RN, o litoral potiguar. E eles estavam, de certa forma, com uma parceria com os índios. Então, olha só, quem tomou no papiro, quem tomou no fumo. Meu filho, quem se arrombou-se foi o quê? João de Barros e Aires da Cunha. Porque quando chegou lá, tinha índio, filho, pra todo lado. Com arco e flecha. Tinha francês também. Então, meu irmão, o que eu quero que tu memorize? A capitania do Rio Grande, ela foi concedida cedo, mas foi ocupada de forma muito tardia. Só veio sendo desenvolvida depois. Guarda essa informação, que isso é importante para vocês levarem para a prova de vocês. Beleza? Dentro do sistema de capitanias hereditárias tem um termo muito importante também, que chama-se carta de doação. Bruno, o que é a carta de doação? A carta de doação é a relação entre a coroa portuguesa e o donatário. Ah, como assim? Tudo que tinha entre a coroa portuguesa e o donatário, vou te dar a terra, mas tudo era documentado, não era de boca. O primeiro instituto que a gente tinha, que pode cair na tua prova, é a chamada carta de doação. A carta de doação dava ao donatário, por exemplo, quando a coroa portuguesa, Dom João III, deu para João de Barros, ele recebeu uma carta de doação. Essa carta de doação dava para o donatário o direito de explorar, o direito também de transmitir essa terra para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Ela também autorizava o cara o quê? A fundar vilas. O cara podia fundar vilas. O cara poderia construir engenhos, distribuir terras. Aqui é uma terra e tal. Ele poderia também fazer a terceirização da terceirização. A coroa dava para ele e dava para outro, para poder produzir aquela terra. Então a carta de doação é a entrega do direito do cara a explorar. Não confundam a carta de doação com a carta foral. São dois termos. Olha só, toma cuidado. Eu tenho aqui, carta, eu posso ter a chamada carta de doação. E eu posso ter também a carta chamada carta foral. Bruno, o que é essa tal carta de foral? A carta foral, ela regulamentava as obrigações do donatário. É mais com relação aos tributos, os deveres. Meu filho, você vai dividir o lucro com a coroa portuguesa. É mais para poder estar o quê? Meu irmão, presta atenção. Aqui são as regras. Eu tô dando. Aqui eu te dou a posse. Carta de doação. Te dou a posse. Mas aqui eu vou te mostrar como é que tu vai fazer a parada. Tu vai ter que o quê? Tu vai ter que pagar o imposto. Tu vai ter que pagar o tributo. Então a carta de doação dá o direito. E a carta foral dá as regras. Então aqui, Aqui vem numa mão dando os direitos pro cara. Direitos. E aqui vem dizendo, não, mas também não é do jeito que tu quer. Deixa eu fazer aqui as regras. Quanto que tu tem que me pagar, o que tu tem que fazer, né? Aí você me pergunta agora, Brunão, essas capitanias, esse sistema de colonização de Portugal deu certo? Não. E aí tem que tomar cuidado que não 100%. Alguns deram certo, mas pouco, só duas. Por que esse sistema fracassou? O sistema parecia bom para Portugal, mas na prática, a maioria das capitanias fracassaram. Então, quando eles fizeram isso, rapaz, vai dar certo, mas na prática tudo fracassou. O motivo teve vários. Primeiro, o motivo foi a falta de dinheiro dos donatários. Eu vou lá doar a capitania para o cara não tem dinheiro para poder estar organizando. Porra, meu irmão, vai servir de quê? Outra coisa, eu tinha uma grande distância das capitanias para Portugal. Eu precisava muitas vezes do apoio de Portugal. E as viagens eram muito longas. Eu saía da capitania para Portugal, era muito longa. Então a comunicação era lenta. E isso não dava certo.
Isso dificultava muito. Outra coisa, resistência indígena. Os índios resistiram. Os índios estavam vendo a galera chegar. Eles não aceitaram passivamente. Ah, foram. Não. Estavam invadindo seus territórios. Então eles também queriam defender. Além dos índios, ameaças estrangeiras. Cita-se com mais notoriedade os franceses aqui, principalmente na questão do RN. Então, os franceses e outros europeus, eles continuavam frequentando a região litorânea, o que dificultou a implantação das capitanias. Outra informação, outro motivo de ter fracassado foi as condições climáticas, naturais, como, por exemplo, a mata, a ideia de doenças, uma falta de estrutura, o isolamento, meu irmão, muita doença. Então, no caso do Rio Grande, especificamente da capitania do Rio Grande, esses problemas eles foram muito mais fortes. Por quê? A capitania ela tinha uma posição estratégica, como você já sabe. Então, automaticamente, era mais difícil ocupar. Porque eu volto a falar para vocês, essa ideia aqui da capitania do Rio Grande ser estratégica atraía mais o quê? Por exemplo, mais invasores e estrangeiros. Por isso que os franceses estavam aqui a rodo, irmão. Os franceses estavam fazendo morada. E eles conseguiram até mesmo fazer parceria com quem? Com os índios. Ah, Bruno, eu tô começando a entender. Mas Bruno, você falou que alguns deram certo. Só teve 2 exceções, que foi Pernambuco e São Vicente. As únicas que deram certo. Pernambuco prosperou, principalmente por causa da produção de açúcar, né? E São Vicente também conseguiu porque... assim, embora em outro ritmo não tenha sido muito devido ao açúcar, ela tinha umas características próprias. Mas para a prova não tem como, principalmente do RN, a gente não precisa especificar isso. Você só precisa saber que das 15 capitanias, 2 prosperaram. Foi o quê? Pernambuco e São Vicente. E por que a gente tem essa ideia da prosperidade? Por exemplo, se a gente puxar para Pernambuco, a terra era fértil, o solo lá de Pernambuco é o chamado solo massapê, que é um solo bom para plantação. O clima ele é mais favorável para a cana-de-açúcar. Então teve aí as suas vantagens, tá? Então veja. Bruno, quer dizer que no RN não teve nada de açúcar? Não é bem assim. Eu estou dizendo para ti que Pernambuco prosperou muito por causa do açúcar. O RN teve, mas a localização do RN nunca foi bom para açúcar, né? O cultivo da cana-de-açúcar tem condição climática, condição de solo, etc. Mas a gente já puxa aqui, antes de finalizar a aula, para falar um pouquinho sobre a economia açucareira. Toma cuidado que durante os séculos XVI, que vai ali de 1500 até o século XVII, de 1500 até 1600, nesse período, né? E bem mais do que isso ainda, a gente teve, né, por um longo tempo, quem dominando tudo? A economia açucareira. É importante vocês saberem que a economia açucareira, pessoal, foi uma das principais bases da colonização do Brasil. Qual foi a principal economia açucareira? A cana-de-açúcar ela era cultivada em grandes propriedades, né? O açúcar ele era produzido num negócio que nós chamamos de engenhos, né? As casas de engenho. Então, toda vida que vocês vê o termo engenho, é atrelado ao açúcar. E o açúcar, ele era voltado principalmente não para o povo da região, ele era voltado mais para o mercado externo. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado. No RN a gente não teve essa forte presença do açúcar. A banca pode tentar, vocês vão ver que o que teve mais expressividade foi a pecuária. Mas de qualquer forma é bom você entender o ciclo do açúcar. Que o Brasil sim ele foi muito impactado com o açúcar. Inclusive, a economia açucareira, ela funcionava em um sistema chamado sistema de plantation. Que você já deve ter ouvido estudar. Como que funcionava o sistema da economia açucareira? Sistema de plantation. O que é plantation? Priorizava a chamada monocultura. O que é monocultura durante esse período da economia açucareira? Monocultura significa que é um plantio de um único produto principal, a cana-de-açúcar. Então era monocultura, era só açúcar. Além da monocultura, houve nesse ciclo do açúcar no território, no atual Brasil, a ideia de o quê? Da escravidão. A mão de obra que foi utilizada para o açúcar foi a mão de obra escravizada, principalmente a africana. A indígena não muito, mas principalmente a africana. Então, primeiro, monocultura. Sistema de plantation significa o quê? A forma como se deu a base da economia açucareira. O sistema que foi implementado, primeiro foi monocultura. Depois foi o quê? A escravidão, principalmente africana. Depois o exportação. Por que eu estou falando do Eu estou mentalizando aqui um mnemônicozinho, tá? Que é o mel. Ó. Falou no açúcar. Açúcar.
Automaticamente, meu aluno, nós temos que falar da base da economia do açúcar. E essa base aqui foi o sistema de quê? De plantation. Plantation. E esse sistema de plantation, ele tinha algumas premissas. Que os professores aí, praticamente todos, eles usam o quê? O chamado mel. Ah, Brunão, é o mel? É. E o que é esse mel? O M eu já falei para vocês, monocultura. Depois, escravidão. Depois, exportação. Ou seja, a produção do açúcar não ficava no Brasil. Ela era voltada para o mercado externo. Beleza? E por último, o L vai ser o quê? Latifúndio. O que é latifúndio? A ideia de grandes propriedades rurais. O açúcar era produzido em grandes propriedades rurais. Então, o primeiro que eu tenho aqui, ó, eu vou ter um M de monocultura. Depois aqui eu vou ter o quê? A ideia da escravidão. Isso era como eu tinha a base do açúcar. Depois eu vou ter o que? A ideia da exportação. E depois eu vou ter a ideia do latifúndio, que são grandes propriedades de terra. Não era pouca terra. Para poder produzir o açúcar, latifúndio, eu precisava de uma grande propriedade de terra. Então esse mnemônicozinho, ó, é o mel. Mel, com 2 E. Refere-se ao quê? A ideia do plantation. O que é o plantation? O mel. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. A base da chamada economia açucareira. Esqueça isso não. Isso é importante também para você poder entender toda essa ideia da história do território, do RN e do Brasil. Você entendeu os ciclos do Brasil. Show de bola? Agora você deve estar perguntando para mim, Bruno, essa aula é do RN mesmo? E onde é que o Rio Grande do Norte entra isso? O Rio Grande do Norte, pessoal, ele se tornou Ele não se tornou um grande centro açucareiro como Pernambuco, por exemplo. Então, assim, a banca pode tentar ludibriar vocês em que o RN teve uma grande produção de açúcar. Errado. A história colonial do RN ela é muito mais marcada por defesa, por uma ideia de disputa territorial, por uma ideia de resistência indígena do que pelo próprio açúcar. Depois vocês vão ver que o RN, o que a gente vai falar muito dele aqui? Quando a gente fala do RN, a gente vai estar atrelando a ele a pecuária. A pecuária sim fez parte dessa sistemática do RN. O açúcar não. Por isso que eu preciso explicar para vocês a ideia da economia do açúcar, para justamente dizer para vocês, porra, o Brasil, meu irmão, estava todo voltado para o açúcar, mas o RN foi no lado contrário. O RN foi mais para a pecuária. Por quê? Porque a cana de açúcar, ela ocupava as melhores áreas do que litorâneas, especialmente aquelas terras mais férteis, né, o solo massapê, a ideia de ter ali aquelas terras próximas ao engenho. O gado era diferente quando a gente fala na pecuária, porque o gado ele precisava de espaço e o RN tinha. Então guarda essa informação. A pecuária foi sendo levada devagarinho lá para o Rio Grande do Norte. E ela foi levada para áreas mais afastadas do litoral. Foi mais para região interiorana. Então, quando a gente fala na pecuária, a pecuária ela era fundamental para o engenho também. Ah, Bruno, como assim fundamental para o engenho? O engenho não é a questão do açúcar? Mas veja, a pecuária ela foi fundamental para as áreas de engenho, por quê? Porque a gente tinha o quê? O gado ele servia para muita coisa, pô. O gado servia para alimentação, o gado servia para transporte, o gado servia até para força de trabalho também, atrelado ao açúcar. O gado servia para a produção de couro, a movimentação de moendas, a ideia da moendas da cana-de-açúcar, né? da produção. O que era moenda? Moenda, se vocês verem esse termo, eram equipamentos que eram usados, até hoje tem, usado para esmagar a cana. E muitas vezes usavam o gado para poder o quê? Para poder esmagar a cana e extrair o caldo da cana. Então isso é importante saber que também a pecuária, no RN, ela também ajudou o quê? Ela também ajudou a açúcar. Então, em alguns engenhos, os bois eles ajudavam a movimentar essas moedas. Por quê? O humano é mais difícil, pô. Por quê? Porque é pesado. Então guarda essa informação, é muito relevante para vocês. Mas com o tempo, a pecuária acabou se tornando também uma atividade o quê? De ocupação do interior, uma atividade muito importante. E vocês verão que o quê? O RN, ele teve esse destaque para a pecuária. E o gado, ele se viu o quê? De apoio à economia açucareira. Então repara, a base do Brasil era o açúcar. E quem que chegava para cá para se vir como a ideia de um apoio? Um apoio. Olha quem estava na jogada. Agora é o gado. E quando fala em gado, quando fala em pecuária, tem que falar no Rio Grande. Porque ele é muito importante nesse contexto. Guarda essa informação. E a pecuária também, ela ajudou, a banca pode especificar para vocês que ela ajudou a ocupar o interior do Rio Grande.
o processo de interiorização. Por quê? Porque o gado ele precisa de mais espaço. Então, ele precisando de mais espaço, ele foi para o quê? Para o interior. Então, foi responsável a pecuária pelo processo de interiorização do litoral do RN, saindo ali da região costeira e indo mais para o interior. Mas esse avanço ele não ocorreu em terra vazia, tem que tomar cuidado. Então, não, ele foi para a terra de quem não tinha dono. Aí não. Vocês vão perceber que o fato do litoral do RN ter sido forte a pecuária fez com que, obrigatoriamente, tenha ido atrás de mais terras. Só que essas terras tinham donos, senhores, principalmente os indígenas. E quando o gado vai se expandindo para cá, automaticamente vai aparecer conflitos na jogada. Brunão, conflitos na jogada, sem sombra de dúvidas. Porque a terra que o gado está indo, esse processo de interiorização, a terra tinha dono. E automaticamente, se alguém está mexendo na tua terra, meu irmão, vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Então, quando a gente fala que a pecuária ela fez um processo de interiorização, a colonização, nós precisamos entender várias coisas. A pecuária, quando ela avança, ela mexe no território do índio. E vocês vão ver que essa disputa ela vai ser muito importante entender a ideia da pecuária e da colonização para entender a chamada Guerra dos Bárbaros. Também pode vir a Confederação dos Cariris. Não, por quê? Porque aqui vai ser conflito entre os próprios colonizadores e os indígenas. E vocês vão ver que a gente vai ter aula que a gente vai falar justamente disso. A Guerra dos Bárbaros e a própria Confederação dos Cariris. Movimentos que muitas vezes são confundidos por muitos. E aí vocês vão perceber que o RN vai estar diretamente envolvido nessa jogada. Certo? Essa disputa vai ser essencial para a gente poder entender. O que foi a Guerra dos Bárbaros? Você tem que entender a ideia da pecuária, a ideia da interiorização e o fato da pecuária ela ter avançado sobre o quê? Sobre territórios indígenas. Badrão, senhores, e aqui a gente finaliza. Olha que bonito aqui que está nosso quadro, cara. A gente finaliza esquematizando tudo dessa parte introdutória, dessa ideia de expedições de guarda-costas, capitania do Rio Grande. A gente começou a esquematizar, mas fica comigo. A gente ainda tem muita coisa para falar. E sem sombra de dúvidas, eu só vou sossegar quando eu colocar o senhor no concurso. Vamos vibrar, meu irmão. A aprovação vai vir. E se ela não vier, vamos buscar essa porra, meu irmão. Vamos buscar. Vibra.